Fala galera, eu sou Walter Farnese, bem-vindo ao Primeira Página, um canal aberto para essa interação com você, onde nós vamos aqui relatar toda uma experiência do exercício da minha profissão de jornalista ao longo dos anos. Eu comecei no início da década de 1980 e de lá para cá muita coisa para contar, muitos fatos, muita lembrança, até pela dificuldade que era para se produzir o material e enviar o material para o Grande Centro. Nós éramos correspondentes na época no Triângulo Mineiro do jornal O Globo. Depois fomos viver outras experiências no jornalismo pelo sul do país, não só com os veículos de comunicação como TV, rádio e jornal, mas também em assessoria de empresas, né? Essas assessorias também que nos deu contato com populações diferentes do sul, do norte do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tá certo? Nós temos muita coisa para contar e eu vou estabelecer analogia aqui, uma analogia com momentos que vivi no passado, com os momentos atuais pelo que nós estamos vivendo. O coronavírus, por exemplo, é um momento, eu já registro, deixo aqui registrado, o momento que nós estamos vivendo, uma pandemia que se espalha pelo mundo, chegou ao Brasil agora em fevereiro, se não me falha a memória, mas nós temos histórias também no país, como a gripe espanhola, que de espanhola tinha muito pouco, né? Até porque ela começou no Kansas, nos Estados Unidos, e também em outra região na França, mas na região ali do Canal da Mancha, uma cidade que tinha 5 mil habitantes e com a guerra chegou a 80 mil habitantes, toda a movimentação de soldados e exército. Imagina uma cidade que cresce sem controle nenhum, com toda a situação sanitária, né? Esgoto correndo a céu aberto, lixo acumulado, um prato cheio para se espalhar um vírus como o H1N1, que originou a gripe espanhola, tá certo? Então, de espanhola ela não tinha nada, ela começou nos Estados Unidos e na França, mas a verdade, a Espanha, ao contrário do que se imagina, ela não só não entrou na guerra, e talvez pelo fato de não ter entrado na Primeira Guerra Mundial, ela começou a fazer uma divulgação e todo um controle e orientação junto à população para evitar justamente a entrada do vírus, né? E aí, gripe espanhola, a imprensa deu uma cobertura de forma maciça para esclarecer a população, e a imprensa dos outros países, como na França, ficaram praticamente quase que censurada, não podia divulgar porque o governo temia até um pânico, não só entre a população, mas no fronte de batalha, né, com os soldados. Então, a Espanha já cuidou e a gripe não chegou na Espanha, houve um fechamento de fronteira e todo o cuidado e aquelas recomendações básicas, né? O país, então, ficou isolado de todo o problema e daí, então, gripe espanhola, e nada tinha de Espanha. Essa gripe espanhola chegou por todo o Brasil, ela chegou no Brasil em setembro, através aí de talvez um navio, estima-se que um navio que atracou em Recife, vindo de Lisboa, navio inglês, e trouxe uma população toda contaminada. Ele passou por Recife, Salvador e Rio de Janeiro, daí para se espalhar por todo o país foi muito fácil. Em Uberaba, por exemplo, o Triângulo Mineiro, uma região onde era o centro de desenvolvimento da época, no início do século XX, ela chegou, a gripe espanhola, H1N1, chegou em outubro, e em novembro ela já tinha tomado conta quase que da cidade, atingindo 2/3 da população de Uberaba, algo em torno de 10 mil. Uberaba foi um retrato do que passou a população mundial, quando se lembra que na história que houve um colapso, né? Não só no atendimento médico a quem estava contaminado, mas também com as mortes. Nós tivemos na época contabilizado algo em torno de 500 milhões de atingidos pelo H1N1 da gripe espanhola, uma estimativa de 100 milhões de mortes em todo o mundo, né? Em Uberaba, então, uma cidade pequena na época, com 2/3 da população, 10 mil pessoas tiveram o problema, tá certo? Foram contaminados pelo H1N1. Conta-se também que naquela época, em todo o mundo, em algumas regiões, o colapso foi tão forte que fazia-se o sepultamento com pá carregadeira dos corpos jogado, né? Aqui, pelo Triângulo Mineiro, também houve um colapso. Uberaba só tinha uma funerária, só tinha uma empresa funerária, e entrou em um colapso, passando então a população a construir artesanalmente as suas urnas funerárias e fazer o sepultamento. E naquela época, conta-se que Uberaba, as pessoas, em muitos casos, eram trazidas para a cidade, no meio rural, mas em outros casos também as pessoas eram deixadas já em fase terminal, à beira da estrada, para que depois do falecimento fosse sepultada. Houve casos e relatos de toda forma. Essa é uma situação da H1N1
a gripe espanhola. E outro fato também em nível nacional, aliás, e que marcou o mundo todo, foi o falecimento do presidente Rodrigues Alves. Ele foi eleito em março e nem chegou a tomar posse. A posse seria no dia 15 de novembro daquele ano de 2018, mas ele contraiu o H1N1, a gripe espanhola, em outubro. Em seu lugar tomou posse o seu vice, Delfim Moreira, que ficou pouco tempo, ficou 90 dias, porque a Constituição não previa naquela época ali a posse em definitiva do vice, se caso a morte do titular eleito em 2 anos. Ele tinha que ter pelo menos 2 anos de mandato para que o vice assumisse em caso de morte do presidente. Ele nem chegou a assumir. Delfim Moreira governou até então as eleições democráticas, convocada imediatamente a sua posse no dia 15 de novembro. Esses são fatos interessantes da história, um pouco dessa epidemia, a pandemia, a gripe H1N1, a gripe espanhola, e agora nós estamos vivendo o coronavírus aí, onde os especialistas, os médicos sanitaristas e até o Ministério da Saúde estima que agora nós estamos entrando no pico do contágio, em que pesa aí toda uma dificuldade, com uma demanda muito alta para um número de casos confirmado baixo em função da dificuldade de teste, a falta de agilidade e os testes que estão sendo aplicados não atinge essa demanda toda, mas o pico da doença, do contágio, está marcado para meados de maio, né, dia 20 por aí, depois junho, e nós temos toda uma situação nossa aqui de frio, de inverno, e do Triângulo Mineiro, no Cerrado, né? Uma região sem chuva, sem muita seca, um clima propício às doenças respiratórias, e é aí que há o temor, né, do crescimento dessa curva. Em setembro ela deve cair, segundo também os estudos do próprio Ministério da Saúde, de especialistas sanitaristas de todo o país, podendo até voltar, mas essa é a perspectiva que nós temos para esse ano. E esperamos que isso finalize logo no final desse ano, e o ano que vem, 2021, outro ano, e vamos à luta, tá certo? Eu espero você aqui, se inscreva, compartilhe e nos siga pelo YouTube com as nossas informações e comentários durante toda a semana com você, tá bom? Obrigado.